Olá, tudo bem? O meu nome é William Feio e o papo hoje é sobre os livros que lerei em 2017. Bom, eu comecei o ano de 2017 é, lendo A Menina Má, o livro do qual eu já fiz resenha, e também lerei a trilogia do das Crônicas de Gelo e Fogo, que eu tenho todos os livros, mas só tô aqui com o primeiro porque são livros muito grandes, né? Me desculpem os cristãos, mas lerei também Harry Potter. Começarei a ler Harry Potter. É, e do mestre e Stephen King, lerei Revival. Conta a história de um reverendo metodista que é, é mandado para uma cidade pequena para tomar conta de uma igreja metodista, vai com a família e ele junto com a família tornam-se exemplo de conduta, né? Uma família exemplar mesmo, para ser um exemplo a ser seguido, mas só que acontece uma tragédia que envolve a família dele e ele muda completamente os seus conceitos. E é só isso que eu sei a respeito do livro. Eu ainda não li. Também do Stephen King lerei sobre a escrita, que é praticamente uma biografia dele, né? Onde ele fala como ele se tornou escritor. E também ele dá dicas de é, como escrever livros, né? Lerei Buick 8, que é uma outra história sobre carro com um problema psicológico. Não é Christine, apesar de se parecer muito com Christine, não é Christine. É a história de um carro um Buick 8 que foi achado por um policial. E esse carro acaba matando o policial e o filho dele fica acaba se sentindo responsável pelo carro e começa a tomar conta do carro. É, também lerei dois livros que se complementam. Esses, assim, todos os livros do Stephen King se complementam, mas esses dois é, acontecem na mesma cidade com os mesmos personagens, só histórias diferentes. E o escritor também é mesmo, mas com caras diferentes, porque ele tá usando o pseudônimo literário dele em um deles. É, Desespero do Stephen King tem até um filme que é considerado muito ruim. E o Justiceiro do Richard Beckman, que é o pseudônimo que ele utiliza, né? Hum, Também lerei um clássico da literatura escrita pelo maior escritor brasileiro existente, chamado Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Inclusive foi o primeiro livro realista dele. A partir desse livro ele resolveu, aliás, um pouco antes desse livro, ele resolveu seguir uma linha realista nos romances que ele escreveria depois desse. Também lerei é,
Jurassic Park, que é um livro que eu conheço desde 1995 mais ou menos, mas nunca me interessei a ler, até ter visto essa reedição da Aleph, que parece que está muito boa. Depois eu falarei mais sobre ela. Lerei também Serial Killers, Anatomia do Mal, que conta a história de casos reais que aconteceram nos Estados Unidos e mostra como pode ser um perfil de um serial killer. É, foi muito bem lançado pela Dark Side Books, uma edição linda, maravilhosa. E aqui no lugar da tradicional caveirinha temos uma digital. Depois eu lerei, depois eu falarei sobre esse livro e também do George R. Martin. Eu quero ler Sonho Febril, que é uma história de vampiros. E uma história de vampiro real, não é aquele vampiro do Crepúsculo, não. Eu farei a releitura do livro Holocausto Brasileiro da jornalista juiz forana Daniela Arbex, que é um livro maravilhoso que conta uma história muito triste, conta é, como foi a existência do manicômio Colônia, que existiu em Barbacena. E assim, aconteceu muita coisa ruim lá. E depois falarei mais sobre esse livro também. E lerei O Símbolo Perdido de Dan Brown, que é um livro que eu saiba ainda não tem filme sobre ele. E conta a história de, de um de um maçom, né, que foi morto por causa de um símbolo perdido. E o Robert Langdon, que foi aluno dele, né, na faculdade, é chamado para investigar onde está esse símbolo perdido. Bom, portanto, dê o seu joinha no vídeo se você gostou, se inscreva no canal e também tem vai ter outros vídeos aqui que você pode assistir. E